Harry Potter é pra mim a saga mais importante da minha vida. Sempre foi muito especial pra mim. E eu acho que esse espaço nunca vai mudar, sabe? Sempre vai ter um espacinho no meu coração para Harry Potter. E agora estando em reexibição nos cinemas, eu com o Prisioneiro de Azkaban, eu percebi que faz muito sentido com esse canal eu trazer um pouco mais de Harry Potter, aproveitando que a gente tá com esse assunto em voga, porque a saga Harry Potter fala muito sobre a nossa realidade. E recentemente eu descobri que fala mais do que sobre a nossa realidade. Fala também sobre Andrômeda. Você sabia disso? Andrômeda é uma galáxia que eu vim de lá. Eu sou andromedana, pra quem não sabe. E quando eu soube disso, eu entendi por que Harry parece tanto casa. Quando o mundo tava caótico, eu fechava tudo e assistia Harry Potter. E voltava mais forte, voltava mais revigorada, mais reenergizada, sabe? Então, pra mim, fez sentido quando eu escutei que Harry Potter é uma representação de Andrômeda, mas também tem muita conexão com a nossa realidade aqui do planeta Terra. Então eu separei 30 curiosidades pra gente poder desmistificar, saber mais e entender a associação entre Harry Potter, que não é só um filme de ficção, mas muito mais uma representação do que a gente vive aqui. E eu me lembro, pra quem não sabe, Harry Potter é a história do menino que sobreviveu a um ataque, né? Ele ia ser morto por uma magia que não tem como você fugir. Se eles te lançarem essa magia, é um beijo e tchau. Tipo, sei lá, uma arma de fogo. Tipo, se te acertar, já era. Entendeu? Não, quer dizer, não já era, né? Porque dependendo do lugar você sobrevive. Mas você entendeu, né? Tipo assim, não tem magia ou contrafeitiço pra impedir. Entende? Tipo, você vai de arrasta. Porque a magia é isso. O nome é Maldição da Morte. Então, é pra isso. Só que ele sobrevive. E aí o vilão não entende porque depois de um tempo ele volta, porque ele acaba sendo destruído, mas ele volta. E aí tem todo o desenrolar a partir disso. A história é brilhante. Se você quer saber mais, você pode assistir os filmes, ler os livros, enfim, o que mais é possível. Que a proposta aqui não é falar do filme, sim os pontos, né? Então é muito pra quem já assistiu. E eu me lembro que passava no SBT. Vocês lembram disso, gente? Que passava em TV aberta. Harry Potter e a Pedra Filosofal passava no SBT. E eu me lembro da chamada do Meu corpo sumiu! Que ele fala quando ele bota a capa de invisibilidade. Ou quando a Hermione fala Anda, Harry, rápido! Pra eles se fugirem da chave, sabe? E eu lembro também da sensação lá no comecinho, quando a professora Minerva ela, ela é um gato e ela se transforma numa pessoa. E eu lembro que eu fiquei assim, esse filme vai entregar. Eu lembro que eu só pensei isso. Não exatamente essa frase, né? Porque entregar é uma expressão de hoje. Eu era uma criança, mas foi essa sensação, tipo assim, esse filme é diferente. E ele é diferente. E assim, por muito tempo, antes de falar dos itens, por muito tempo eu julgava muito, né, a J.K. Rowling, porque ela tem aquele assunto da pauta trans, que particularmente eu penso o contrário dela, mas eu ficava me perguntando, tipo, cara, eu tenho que abrir mão de algo que me faz tão bem para não dar dinheiro para alguém que eu não concordo? Essa sempre foi uma dúvida, assim, muito pertinente pra mim. E por muito tempo eu assistia com culpa. Eu nunca deixei de assistir de fato, mas eu diminuí a frequência. Então eu passei a ter fuga em Shrek, por exemplo. Não usava tanto Harry Potter. Mas eu me sentia mal por estar fazendo aquela escolha, sabe? Não era leve pra mim. E hoje que eu entendo que tudo é divino e que nada deve ser julgado, o fato de eu pensar diferente dela não muda o fato de que ela canalizou algo que é muito maior que ela. Pra mim, Harry Potter é uma canalização. Eu já falei isso antes aqui. E eu falo pra todas as pessoas que a gente interage, assim, em algum momento eu trago essa percepção de que Harry Potter é uma canalização, sabe? Porque pra mim é. Então, eu acho que eu não vou editar esse vídeo. Então, eu estou aqui com as anotações pra eu não esquecer, porque como é que eu ia lembrar de 30 anotações? Não é do meu feitio. Então, quando eu olhar pra baixo assim, ó, é porque eu tô colando o roteiro que eu separei pra vocês. Então, vamos lá.
Eu separei 30 curiosidades, 30 consciências e itens que acontecem em Harry Potter, que existem no mundo de Harry Potter, pra cá, pra gente fazer a associação com a nossa realidade. E no final eu vou te convidar a pensar qual é a sua teoria acerca desse item aqui que eu não deixei na lista. Então eu não falei sobre ele. Quero ver a imaginação de vocês. Vamos começar falando do Desiluminador. Desiluminador é um instrumento criado por Dumbledore que pega as luzes dos ambientes, guarda naquele local e depois ilumina novamente quando você precisa de um lugar que você estiver no escuro. E o que isso significa na prática? Cara, eu me perguntei muito assim, o que significava o Desiluminador? Porque a gente só descobre mesmo que ele até é dado por Ron no último filme, né? No filme 8, que é Relíquias da Morte parte 2. E simplesmente, o mais próximo de consciência que eu cheguei foi que o Desiluminador, ele é o acúmulo de experiências felizes, o acúmulo de sincronicidade, não o acúmulo de ocupar espaço, tá? Mas no sentido de você ter aquilo guardado com você, né? Porque o Desiluminador guarda a luz. Então, de tudo aquilo que você já acessou de luz em algum momento, sobre você, sobre a vida, as alegrias, as consciências, as identidades, sabe? Tipo, quando você se identifica com algo e aí você fala, nossa, isso aqui faz sentido pra mim, é verdadeiro pra mim, e aí você traz isso pra você. O Desiluminador, ele guarda essas informações pra quando você estiver distante de você possa resgatar essas memórias, essas sensações e aí você sair do escuro. Então eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que você trabalhou com algo que te fez muito feliz. Só que esse algo acabou porque a vida é cíclica, você não tá mais naquele lugar e hoje você trabalha num lugar que você não gosta. E aí você pensa assim, nossa, será que um dia eu consigo trabalhar num lugar que eu me sinta bem? E aí você lembra que você já esteve nesse lugar antes. E já ter estado nesse lugar te dá forças para acreditar que você pode sim. Entende? Porque você conhece esse lugar. Você sabe o que é isso. Então, para mim, o Desiluminador, ele é muito essa consciência de que a sua memória clarifica para onde você vai. E você vê que o Desiluminador, ele ilumina de novo, mas não para te levar pro mesmo lugar. É só para que você continue seguindo, né? Tanto é que as luzes que você pega de um lugar não são iluminadas só nesse lugar. Elas servem pra tudo, porque tudo existe ao mesmo tempo e tudo é a mesma coisa, né? Então, faz sentido pra você o Desiluminador ser isso? Você pensou em outra coisa? No começo eu pensei em intuição, mas eu senti que era mais profundo do que intuição, sabe? O segundo ponto que eu queria trazer pra vocês é que uma coisa que entra muito em xeque é se Dumbledore tava errado em algum momento do filme, né? Dos filmes, da saga. Se Dumbledore tava errado em confiar no Snape. Porque o Snape é um comensal da morte, então ele é um vilão, em tese. E as pessoas ficam muito na polaridade. Tem um momento em que o Harry discute, né? Debate ali com o Lupin, o professor Lupin. E que ele fala, o Snape é deles, é do lado do Voldemort. E o Lupin fala, eu confio fielmente no Dumbledore. Então, se o Dumbledore confia nele, eu também confio. E pra mim, ele tá do nosso lado. E aí entra aquilo que a gente conversa tanto. Não existe certo e errado. Todo mundo tá certo de acordo com a perspectiva. E ambos estavam certos aqui, porque de fato o Snape estava do lado do Dumbledore, mas também estava trabalhando pro Voldemort. O Snape, ele é um vilão com camadas. E ele não é nem um vilão, né? De repente um anti-herói, sei lá. Mas com camadas, sabe? E quem não tem camadas? Sabe? Quem não tem camadas? Quem é puramente bom ou puramente mal? Isso é uma conversa que o Sirius tem com o Harry depois, mas antes dessa discussão, né? Mas que eu vou falar ao longo desse vídeo, eu vou trazer essa conversa também. De que ninguém é só luz ou só sombra, sabe? O mundo não é dividido entre bons e comensais da morte, é o que ele fala, né? Então, por que o Dumbledore, ele conseguiu confiar no Snape? Porque o Dumbledore não julgava as pessoas. Você já reparou isso?
O Dumbledore, ele percebia. Por exemplo, quando o ministro se recusa a acreditar que Voldemort voltou, o Dumbledore não julga ele. O Dumbledore só olha e fala, tipo, putz, não vou conseguir nada aqui, porque ele tá em negação. Simples, ele está em negação. E aí o Dumbledore, a partir do momento em que ele permite que as pessoas sejam o que elas são, ele consegue fazer escolhas mais sábias. E por isso que ele era tão sábio. As pessoas se perguntam muito como que ele era tão sábio. Ok, ele era muito inteligente, tá? Mas sábio, sabedoria, de onde vem? Vem do ato de não julgar. Ele não julgava nem o próprio Voldemort. Nem o Voldemort ele julgava. O que não significa que ele concorda. E eu vou trazer um vídeo pra cá explicando a diferença entre permitir e aceitar. E quando você entender que permitir que as pessoas sejam elas mesmas te permite também ser mais consciente, a chave muda. Então o Dumbledore confia no Sirius, não, no Snape, porque ele vê o Snape. Ele não edita o Snape. Ele não julga o Snape. Porque quando você julga, você separa. Então você polariza. Entendeu? E ele não. O Dumbledore, ele integra as pessoas. E é por isso que ele consegue ter essa confiança no Snape, que é praticamente cega, parece pra gente. Mas não é cega, é consciente. Ele sabe que o Snape tinha muito a perder com aquela história toda. Ele sabe que o Snape carregava muita culpa, né? Porque tudo isso aconteceu porque o Snape abriu a boca, né? Tem isso também. Enfim. Uma outra coisa muito legal também é que quando o Dumbledore, terceiro item, tá? Quando o Dumbledore, ele vai conhecer o Tom Riddle, que é o Voldemort, ele simplesmente... Ah, brindei comigo mesmo. Vocês ouviram o barulho? Ele simplesmente fala pro... Mas meu cabelo caiu, me distraí. Ele fala pro Tom Riddle, né? Que você faz coisas acontecerem quando tá com raiva, né? Ele falou, eu faço as pessoas se tirem dores, não sei o que, não sei o que. E aí o Dumbledore explica que isso é magia e tal. E eu achei isso muito interessante, porque a magia, eu sempre me perguntei muito isso, tipo, existe magia nessa realidade? E existe. Não só sendo uma bruxa e fazendo magia mesmo, poções e tal. A magia existe dentro do bruxo, existe dentro da pessoa. E as ferramentas que ele usa são para potencializar uma magia que já existe. Entendeu? Então, é muito interessante perceber que muitas das vezes você acha que você não tem poder de magia. E aí você age e faz a magia acontecer na base da raiva. Ou quando você tá deprimido, sabe? Você cria mais da sua realidade o tempo todo. Mas, às vezes, você só percebe que você atualiza quando você tem algum movimento enfurecido, sabe? De sombra mesmo, digamos assim. Então, é muito comum você falar assim, quando eu tô com raiva que eu faço acontecer. Se eu tiver calma, não consigo. Mas se eu ficar com raiva, pronto, aí eu vou e faço. Sabe? Quantas pessoas esperam chegar no limite pra poder se posicionar. E aí se posicionam tudo atropelado. Né? Porque espera dar gota d'água. Enquanto a gota d'água não acontece, fica assim, dá pra eu aguentar mais um pouquinho, mais um pouquinho. Isso é a sua magia sendo postergada. Pra quando você de fato escolher, aí você atualizar. Então ele traz essa consciência também de que você pode fazer magia, de que a sua magia existe, mas não só a partir da raiva. Porque o Tom não sabia o que fazer quando ele... Tipo assim, ele não sabia que ele tinha magia também quando ele não tava com raiva. Isso é uma coisa que ele aprende quando ele vai pra escola. Quando ele conhece o Dumbledore, né? Claro, ele tem o lado sombra dele, né? O Voldemort é uma polaridade só de maldade, mas ainda assim ele não precisa fazer maldade pra fazer magia, sabe? Eu achei isso muito interessante. Uma outra coisa, uma curiosidade, quarta curiosidade daqui, é que o Harry fala que dragões são criaturas muito mal compreendidas. Na época eu não entendia muito sobre isso, mas depois eu descobri, eu não vou entrar muito nesse assunto aqui, mas depois eu descobri que existe mesmo canalizações pra você puxar a energia do dragão, que dragão tem muita consciência, que dragão tem muita contribuição, mas as pessoas olham os dragões como alguém que vem aqui, destrói, mata, né, taca fogo e beijos. Ninguém sabe qual é o propósito de um dragão. Por que um dragão existe nessa realidade? Juliana, mas dragão não existe. Se você não acredita, de fato não vai existir.
Eu trabalho com essa perspectiva. Então achei isso interessante, porque existe arquétipo de dragão, existe consciências de dragão, existe códigos de luz para ativar dragão, existem vários tipos de dragões, cada um traz uma consciência, uma contribuição. Achei muito interessante. E por isso que eu digo que Harry Potter ele é uma canalização, cara, porque, gente, é muito, muito. Numa época que ninguém falava sobre isso, e fala sobre muitas coisas que muita coisa não era falada, sabe? E o quanto a J.K. Rowling precisou também se permitir ser doida pra canalizar tanta doideira, né? Que só anos depois ia fazer sentido pras pessoas. É muita coragem, né? É muita coragem. Eu admiro muito a coragem dela de canalizar Harry Potter. Uma coisa muito legal, quinto elemento aqui. Eu adoro essa informação, gente. Muitas pessoas acham que o bruxo só consegue fazer uma magia com uma varinha. Só que a varinha não é o que dá o poder ao bruxo. O bruxo tem um poder e a varinha é uma canalizadora. E o que isso seria nessa realidade? Seria todas as ferramentas e instrumentos que a gente usa para canalizar uma intenção. Então, quando a gente faz técnica TT3x3, quando a gente acende um incenso, quando a gente faz realmente uma magia ali, um trabalho, o pessoal chama de trabalho espiritual, né? Enfim, quando você intenciona algo e você bota isso na matéria de alguma forma, você canaliza, você intensifica aquele pedido. Mas ele precisa antes existir em você. Tanto é que quando a gente fala, por exemplo, de magias das trevas, né, que é como é chamado, o próprio Voldemort fala, você tem que querer. Se você não quiser, você não consegue fazer a magia acontecer. E aí o Dumbledore fala, né, que fazer magia para fazer mal a outras pessoas, tem que querer muito. Mas muito, assim. Não é só querer pouco. É literalmente querer aquilo, sabe? Por isso que não é tão simples de se fazer. E isso é muito interessante, porque muitas pessoas ficam dependentes dos instrumentos. Ah, porque se eu não tiver o rapé eu não consigo. Se eu não tiver incenso eu não consigo. Se eu não tiver cristais eu não consigo. Gente, a energia toda é na gente. Tudo tá na gente. Você é tudo que você precisa. E o resto só chega. Então, a varinha é uma consciência que eu acho muito maneira, porque realmente, por muito tempo eu achei mesmo que a varinha era necessária pra fazer magia, e aí eu descobri que não. Na verdade, a varinha é só um potencializador, é uma canalização de algo que já existia antes. Eu acho isso muito legal. Uma outra coisa que é muito boa, sexta curiosidade. Vocês já repararam como que o Olivares, ele escolhe as varinhas para as pessoas? Ele escolhe pela intuição. Quando ele vai escolher a do Harry, ele tem uma resistência para mostrar a que seria do Harry, porque ela é gêmea da varinha de Voldemort. Então ele ficava tipo assim, não, não é possível. Vamos testar essa aqui, vamos testar essa aqui. E aí da terceira ele fala, tá, vamos seguir o fluxo, vamos ver se é isso. E isso tem muita sincronicidade com a nossa realidade, principalmente quando a gente fala de medicina da floresta, por exemplo. Eu lembro uma vez eu ter lido em algum lugar que eu não lembro onde foi, que alguém perguntou assim, quantas pessoas morreram ou ficaram cegas até descobrir que o veneno do sapo deixava cego ou não deixava cego, sei lá, alguma coisa assim, qual era o sapo que não deixava cego. E aí o pajé, se eu não me engano, respondia assim, não é assim que funciona. A gente não fica testando as coisas das pessoas. A gente se conecta com o elemento. E através da conexão, a gente recebe uma mensagem, uma consciência, e a partir dali a gente pratica e vê que funciona. Então não é um teste de ser até acertar. É direcionado. E aí você vê que o Olivares, ele consegue selecionar as varinhas porque ele é conectado primeiro com as varinhas, né, que é o propósito de vida dele, e com a intuição. Ele confia na sabedoria das varinhas. Assim como o pajé, ele vai... Eu acho que é pajé o nome, tá, gente? Se eu estiver falando errado, você pode me corrigir. Assim como o pajé, ele confia na floresta, ele confia na natureza. É uma conexão muito linda. E aí eu achei isso muito sincrônico e achei que fazia sentido trazer pra cá. Uma coisa muito legal também... Ai, só um minutinho, gente, eu tô resfriada.
Eu queria ter trazido esse vídeo antes, não consegui, porque eu não consegui terminar de assistir, terminei só ontem. E hoje eu acordei arriadíssima, assim, por isso que eu tô bebendo água também. Vocês lembram que o Chapéu Seletor permite que o Harry escolha a casa que ele vai morar? Vai morar. Também, né? Mas que ele vai representar, porque ele tinha 2 casas disponíveis. Tanto Sonserina quanto Grifinória. Por quê? Porque ele também tinha um lado de Voldemort nele, né? E ele escolhia a Grifinória. E isso é muito legal, porque as pessoas acham que você veio muito amarrado a um destino. E na verdade você vem vinculado a um propósito. E o que você vai fazer com isso é a sua escolha. Então o Harry, ele tinha uma grande potência de ser bruxo, mas ele podia escolher. Gente, esse barulho é do carro da rua, posso fazer nada. Se vocês estiverem ouvindo, tá? Parece que o carro tá tentando pegar. Enfim. Mas o Harry, ele escolhe outra casa. Ele escolhe uma casa que pra ele faz mais sentido. Porque ele teve ali uma percepção, né? Quando ele conheceu o Draco e tal. Enfim, aí ele vai ouvindo, né? Não tem nenhum bruxo mal que não veio da Sonserina. Ele vai criando os pontos de vista dele. E a partir do ponto de vista, ele cria a própria realidade. Então, eu achei legal o Chapéu Seletor, que teoricamente você senta e ele direciona pra onde você vai, né? Como se ele fosse Deus ali. Ele, na verdade, leva a sua opinião em consideração. E o que difere a gente são as escolhas, né? Dumbledore fala isso. Então, achei legal essa consciência. O pomo de ouro é uma coisa interessante. Porque qual é o objetivo do pomo de ouro? Ele é bem pequenininho, bem sutil. Você precisa estar atento, prestando atenção, para que você possa ver o pomo de ouro. E tem um cargo específico do quadribol, né? Dos jogadores de quadribol, que é responsável por pegar o pomo de ouro. Pra mim, o pomo de ouro Vamos falando pra mim, gente, o que faz sentido pra vocês, o que não faz. Vocês podem listar, tipo assim, e tem um desiluminador, o que eu acho. E aí vai ser super legal a gente fazer essa troca e expandir mais consciência. O pomo de ouro é o 8º, tá? O pomo de ouro, pra mim, ele é muito... A proposta dele é você não se distrair, né? Quanto mais concentrado você tá, mais direcionado no seu objetivo você tá, e aí você chega e você alcança. Então, o pomo de ouro, pra mim, ele representa o objetivo sem distrações, né? E depois ele ganha, né? O Harry ganha o pomo de ouro do Dumbledore. E dentro do pomo de ouro tem a Pedra da Ressurreição, né? Que é justamente a oportunidade que o Harry tem de continuar com os seus objetivos, de continuar existindo nessa realidade. Então, o pomo de ouro é como se... Você vê que a Pedra da Ressurreição é como se fosse um objeto que guardasse a vida e que te direciona para você buscar mais da vida. Então, a representatividade dele pra mim é que quando você tem um pomo de ouro, você tem um objetivo na sua vida, é como se você tivesse a vida em si, sabe? É como se você tivesse a vida em si. E aí, quando você abre o pomo de ouro, que teoricamente era só uma coisa, você descobre a sua vida dentro dela. Pra mim é mágico, muito lindo. Pomo de Ouro, realmente, assim, depois que eu parei pra analisar esse filme... Tem muita coisa que tá vindo agora, tá? O Pomo de Ouro, por exemplo, eu anotei só assim, objetivo sem distrações. Mas eu sou muito boa de improviso, meu raciocínio funciona no improviso. Então, veio agora essa consciência e, nossa, pra mim foi tão especial perceber isso, que eu tatuaria um Pomo de Ouro, assim. Muito lindo, né? 9. Espelho de Ogezed. O Dumbledore fala assim: o homem mais feliz do mundo o veria a si próprio, exatamente como é. Pra mim, o espelho de Ogezed representa... Eu tenho dificuldade pra falar esse nome mesmo. Representa a própria realidade. A realidade ser do espelho de você, sabe? Porque tudo acontece através do seu ponto de vista. Então, pra mim, o espelho, ele tem muito esse espaço de projeção de você mesmo, você olhar pra fora. E o que é o olhar pra fora e ver você mesmo nessa realidade? É tudo que existe. Tudo que existe é resultado da sua energia. E se essa informação é confusa pra você, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo que se chama Tudo é Só Uma Realidade Holográfica, que eu gravei, trazendo mais consciência de que tudo é uma realidade holográfica, de que o fora não existe e que, portanto, tudo é só um espelhamento. Então, pra mim, o espelho é algo muito interessante.
Agora eu queria te fazer uma pergunta. O que, que você acha que você veria no espelho de Ogezed? Tá vendo? Eu travo pra falar esse nome. O que, que você veria? Eu não sei dizer. Eu já me perguntei isso algumas vezes. As respostas mudaram ao longo do tempo. E hoje eu não sei dizer. Doido isso, né? Eu queria ter um espelho assim disponível mais objetivamente falando pra poder descobrir qual é o meu desejo mais profundo. Acho que seria incrível. Então, o universo, se existe, porque existe, né? Onde está e como eu posso acessar essa consciência. Agora, uma coisa muito legal que ele fala, o Dumbledore, né? Esse espelho não dá o conhecimento e nem a verdade. Por que, que ele não dá nem o conhecimento nem a verdade? Porque quantas vezes você acha que a sua realidade ela é pautada... Aliás, o teu futuro é pautado na tua realidade de agora. O quanto você não se permite escolher mais porque agora parece que não é possível. O quanto você não se permite viajar porque agora a sua conta bancária não condiz com isso. E aí você não faz uma escolha porque você acha que você precisa ter a mágica disponível para depois escolher. E é o contrário. Você acha que as pessoas mais multimilionárias desse planeta, elas escolheram ser multimilionárias depois de já ter os multimilhões? Elas fizeram alguma coisa e esses milhões apareceram. Elas criaram algo. Ah, mas muita gente é herdeira. Amor, alguém começou sem nada, porque o dinheiro foi criado. Deu pra entender? Alguém começou do nada e soube manter a energia da prosperidade e da abundância. E pode reparar que as pessoas mais multimilionárias, elas não ficam perguntando por dinheiro ou pedindo mais dinheiro. Elas só recebem. Elas estão focadas em criar algo nessa realidade. Não em pensar em escassez. E uma última coisa, também ainda falando desse espelho, que é muito boa, que é: não vale a pena viver sonhando e se esquecer de viver. Porque tem muita gente que se perde nesse pensamento. Tipo, você olha pra sua conta bancária, você se identifica com ela e você passa a sonhar só. Porque você não acredita que você pode fazer nada diferente porque a sua conta bancária de agora diz outra coisa. Só que, gente, verdade, a gente vive o nosso passado. O presente sempre é o nosso passado. Eu vou gravar um vídeo também, acho que eu ainda não tenho um vídeo falando sobre isso, mas eu vou trazer sobre como que o nosso presente é só o nosso passado. E o futuro não existe, porque você cria a partir de agora. Sabe? Porque a vida é um delay da nossa energia, da nossa assinatura energética. Faz sentido pra você isso? Então, quando você vive sonhando e esquece de viver, é quando você se perde nessa realidade que é uma ilusão. Porque você fica achando que isso aqui é só o que existe e não é. Então você fica preso nessa ilusão de que você é limitado. Fez sentido? 10º, a Edviges. É muito bom, porque todo animal, essa daí acho que é mais fácil de perceber, né? Todo bruxo tem um animal ali pra cuidar dele, né? Pra ser o companheiro e tal. E o Harry tem a Edviges. E a Edviges, ela morre quando o Harry ele é atacado, né? Lá no filme 7, parte 1, se eu não me engano. Ela morre pra tentar defender ele. E aí você me pergunta assim, o que seria esses animais, né? O que seria? Pra mim é a representatividade do mentor, tá? É a representação total dos nossos mentores, encarnados, desencarnados, pouco importa. E aí você fala assim, mas poxa, o meu mentor pode morrer se for pra me proteger? Não exatamente. É que a morte da Edviges ali é o encerramento de ciclo pro Harry. Porque uma hora tudo se acaba, né? Se transforma, melhor dizendo, em outra coisa. E quando que a Edviges de fato morre? Quando o Harry já tem uma egrégora cuidando dele. Porque tem, se eu não me engano, é a Batalha dos Sete Potters, né? Que é quando todo mundo se finge de Potter. Então, com a poção polissuco. Então, o Harry já tinha uma egrégora que acreditava nele, que estava ali por ele, e pelo propósito que envolvia, né, a história do Harry, que era combater o Voldemort. Então, a Edviges, ela encerra o ciclo dela com o Harry quando ela já sabe
que o Harry tá com mais pessoas pra cuidar dele, com mais consciências participando. Então, no meu exemplo prático, o meu mentor, ele era muito presente quando eu tava muito solitária. Porque, né, eu tenho eremita como arcano, então, eventualmente eu fico em solidão. Vai ficar barulho de água, gente, que eu tô servindo aqui. É, o meu mentor, ele era muito presente, assim. A gente ficava conversando o dia inteiro, o tempo todo. Depois que eu encontrei a minha egrégora, que me facilita consciências, ele não precisa mais ficar aparecendo. Ele morreu? Claro que não, ele continua aqui. Bom, eu acho que não, né? Não. Ele continua por aqui. Mas ele não precisa mais me fazer companhia, ele não precisa mais aparecer pra mim. Porque antes ele aparecia. E uma curiosidade bônus que eu não anotei aqui, porque eu não tinha intenção de falar do meu mentor. Vocês sabiam que a aparência do meu mentor é o Alvus Dumbledore? Quando o meu mentor ele apareceu materialmente pra mim, né, na minha tela mental, claro, ele era o Alvo Dumbledore. E aí você pergunta qual dos dois, né? Porque tiveram dois atores, eu não sei diferenciar. Porque pra mim os dois atores são idênticos, né? Então, nem sabia que tinha mudado, inclusive. Eu não sei diferenciar pra vocês. Mas ele se apresenta como Dumbledore, pra você ver como que Harry realmente é uma coisa que mexe muito comigo. O meu mentor escolheu a aparência do Dumbledore pra poder ser mais familiar e confortável pra mim, mais seguro, sabe? Porque o Dumbledore pra mim tem muito esse espaço de segurança, assim. Eu não chamo meu mentor de Dumbledore, eu chamo de mentor, porque eu nunca soube o nome dele, nunca me veio nenhum nome. Mas achei isso interessante de trazer. Que ela, quando ela morre, é quando na verdade o Harry já tem outras pessoas pra cuidar dele. E isso mostra o quanto que você é plural aqui, sabe? Você não depende de um único ser pra cuidar de você. Você não depende de ninguém, na verdade. Ainda mais se você for um adulto. Se você for um bebê, aí a gente depende. Mas se você for um bebê, provavelmente você não tá assistindo, a menos que alguém tenha colocado pra você, né? Inclusive, se você for um bebê, um beijo. Espero que você seja um sucesso nessa vida, que você encontre sempre sua luz, tá? E conta comigo. 11. Por que o maior medo do Harry é ser... Calma aí, embolei. Porque o maior do... Caraca. O maior medo do Harry, quando tem aquele episódio lá do bicho-papão, o maior medo do Harry é o Dementador, né? É um Dementador que sai de lá. E aí, o Lupin fala, isso é muito sensato, porque isso diz que você tem medo do próprio medo. E isso sempre me deixou muito reflexivo. O que significa ter medo do próprio medo com os dementadores? Os dementadores, qual é a função deles? É sugar toda gota de alegria que você tenha. Até que você não tenha nada. Nenhuma luz. Não tenha nada. E aí que, pra mim, ele ter medo do dementador é ele ter medo de só sobrar história ruim, sabe? Mais do que isso, chega um momento que ele conversa com o Sirius e ele fala assim, será que eu dei errado e eu pendi pro mal? Porque ele ainda não entende, né, que o Voldemort tá dentro dele, de uma certa forma. Então ele fala assim, será que eu pendi pro mal? Porque eu sinto raiva o tempo todo. E o maior medo do Harry, na minha opinião, era justamente ele descobrir que na verdade ele era só uma sombra, ele não tinha luz e que a luz era tudo uma mentira. E aí o medo do medo é ele ter medo do que ele já tem medo, sabe? Da maldade, de ser alguém que ele, afinal de contas, veio pra lutar contra. Isso pra mim faz muito sentido quando a gente vê, por exemplo, filhos de mães narcisistas, por exemplo, que tem medo de ter autoestima porque tem medo de parecer narcisista. Então, pra não ser aquilo que você repudia, você não acessa mais de você. Porque você tem medo de se confundir com outra coisa. Foi o máximo que eu cheguei, assim, de consciência. Então, se você tiver outra consciência do porquê que o Harry tem medo do Dementador, ter medo do próprio medo, deixa aqui no comentário que essa eu faço questão de ler e responder. Agora, nós temos 12, tá? Aí tem 12. Nós temos 3 maldições imperdoáveis. Isso aqui é muito interessante. Eu acho que isso aqui puxa gancho com algum lá de mais pra frente.
As 3 maldições imperdoáveis são a impérios, que é tirar o livre-arbítrio das pessoas. E a gente pode usar como exemplo aqui uma amarração. A gente pode. A segunda maldição é a cruciatus, que é a tortura. E a gente sabe, a gente teve uma época de ditadura militar aqui que havia muita tortura. E as torturas eram utilizadas como forma das pessoas confessarem, né, o que elas faziam, o que elas tinham feito e tal. E muitas pessoas confessavam mentiras, né, só pra parar de ser torturadas. Isso também tira o livre-arbítrio da pessoa, né, o livre-arbítrio da pessoa escolher não contar, não falar, não gerar provas contra si mesma, que hoje é um princípio legal constitucional. Então, a maldição cruciatus, ela fala também sobre tirar o livre-arbítrio das pessoas através de um ato cruel, né? Sem trazer pontos de vista aqui. E a Avada Kedavra. Acho que é isso. Eu nunca sei falar essa palavra, inclusive. Eu acho que eu nunca mataria alguém com esse feitiço, porque eu não sei falar o feitiço. Que é a maldição da morte. Que também é tirar o livre-arbítrio, né? É brincar de Deus, de uma certa forma. Não que tenha algum problema você brincar com Deus, mas existe essa expressão, né? Quando a gente fala das 3 maldições. E por que elas são imperdoáveis? Porque ela tira o direito de escolha das outras pessoas. O que isso tem a ver com essa realidade? Na prática, ninguém tira o poder de escolha de ninguém. Tudo é a gente que escolhe em algum aspecto, em algum nível de consciência. Mas precisava ser traduzível para a nossa realidade, para a época que foi lançado o filme, pro nível de consciência que a sociedade tinha. Então, tem uma questão moral e ética ali, sabe? De, poxa, e se você, sabe, só não fizer isso? Mas por quê? Porque quem acha que precisa mexer no livre-arbítrio da outra pessoa é uma pessoa que está muito distante da própria consciência. Porque o fora não existe. O que você está manipulando de verdade? E o que você está ganhando com isso e perdendo com isso? Então, as 3 maldições imperdoáveis, para mim, elas têm essa simbologia. 13 trouxe Dolores Umbridge. Botei aqui, ó, deixa eu ler primeiro, porque eu botei muita coisa. Dolores Umbridge tem prazer em controlar, punir e limitar. Onde está o ganho dela nisso? Ora, lembrei. Se todo mundo for igual a você, se não tem contraste, não tem como você estar errado. Se as pessoas forem livres para fazerem o que quiserem, isso ofende diretamente ela, que acreditou que precisa ter controle e poder. Ela busca poder e não consciência. E é por isso que ela cai. O nosso poder é justamente a liberdade de sermos quem somos. Isso foi o que eu anotei. Então, a Dolores Umbridge é uma representação do oprimido que se tornou o opressor, né? A gente não tem a história dela, mas a gente sabe, pelo menos eu capto isso, de que o prazer dela de corrigir as pessoas que são muito livres é porque ela é muito limitada. Você vê que ela anda dura, ela é monocromática, ela é perfeccionismo. Perfeccionismo é trauma. Tudo bom? Se você não sabia, tô te contando aqui, ó. Perfeccionismo é trauma e eu já passei por isso. Então, assim, nunca que eu ia gravar doente aqui, pegando água, não sei o quê, quando eu era perfeccionista, por exemplo. Mas se você estivesse na minha frente, como você está, não era isso que eu estaria fazendo? Eu não vou ficar doente pra poder gravar um vídeo que nem se requer, sabe? Tipo, num formato específico e tal. Então, o ganho da Dolores Umbridge é não ter contraste, é tudo ser igual. Tanto é que, quando acontece a queda do Dumbledore e o Voldemort assume, a Dolores até que não tá lá, mas tudo fica igual. Tudo fica preto. Todo mundo marcha. As pessoas não têm mais consciência, elas só obedecem. Não é? 14. Harry Potter e a Ordem da Fênix. Adoro essa frase. É quando eles estão... A Dolores Umbridge, ela tá ali, né, trabalhando, né, e distraindo todo mundo. E eles percebem que, como o Voldemort voltou, eles precisam fazer alguma coisa, né? Nossa, esse vídeo fica longuíssimo, adorei. Eles precisam fazer alguma coisa pra mudar isso. E aí eles começam a treinar na sala precisa, né? Gente, esse vídeo tá cheio de spoiler, né? Inclusive, também, né? 40 minutos, acho que já deu pra perceber.
Meu jeitinho. Enfim. Eles estão lá na sala precisa. E eles estão treinando pra fazer o espectro patrono e tal. O Harry, que é o professor ali naquele momento, ele fala assim, ó. Eu parafraseei, tá? O esforço é importante. Só que há uma coisa mais importante ainda. Acreditar em si mesmo. Veja por esse ângulo. Todo grande bruxo da história começou por baixo, exatamente como nós, alunos. Se eles conseguiram, por que não nós? Voz até falhou aqui, porque eu me emociono muito com essa frase. Me emociono mesmo. E aí, o que essa frase diz pra gente? Existe um fato, vou chamar de fato, tá? Pra ficar mais fácil. Que, na verdade, o esforço é mínimo. E o que a gente chama de esforço é só um movimento. É só se movimentar. E que às vezes é um esforço. Porque a gente tá muito habituado a estar numa polaridade e pra outra vai ter um esforcinho ali. Mas é só um movimento. Você percebe, fazer uma caminhada pode ser um esforço, como pode ser só um movimento. Deu pra entender? Mas no fim das contas, é só uma caminhada. E 20% é esforço. 20% é movimento. 80% é o universo que faz. Então, se você não acredita que você pode se mexer, o universo não pode fazer mais nada por você. Então, acreditar em você é o mais importante. Porque a partir daí, tudo se atualiza. Então, quando ele fala do esforço é importante, ele fala, tipo, esses 20% são importantes. Você precisa se movimentar. Mas se você não acredita em você, você não chega em lugar nenhum. Então, acho que essa daqui é autoexplicativa já, né? Enfim. Expecto Patronum, que é a magia que você precisa utilizar uma memória muito feliz e isso afasta os dementadores. É uma proteção através de uma lembrança potencialmente feliz de alta vibração. Sabe o que o Expecto Patronum traz pra mim aqui? Que tudo é só um interessante ponto de vista. E que quando você consegue verdadeiramente ser grato e se sentir feliz por tudo que você atualiza nessa realidade, por tudo que você tem, por tudo que você já acessou, a tristeza não faz morada. A tristeza não faz morada. Então o Spectro Patronum, ele é uma representatividade uma representação, né, dessa consciência de que tudo é pra onde você olha. A vida é só uma novelinha, gente. Vocês podem mudar de canal a qualquer momento. Você não é o seu pensamento, você é o observador dos seus pensamentos. 16. Félix Felicis. Eu adoro essa. Sorte líquida. Seguinte, o que é a Félix Felicis, na verdade? Vocês lembram que o Harry, ele supostamente coloca um frasquinho ali na bebida do Ron pra ele se sentir seguro e ganhar o quadribol, e ele ganha o quadribol, e na verdade nunca foi dado nada pra ele nunca tomou nenhuma Félix Felicis, nada, mas ele achou que tomou? Esse é o poder da mente. Quando você acredita que aquilo é totalmente possível, é totalmente possível. E quando o Harry toma a Félix Felicis, é muito legal como que ele se conecta com a intuição dele. Porque ele tá mais leve, ele tá mais confiante. Então, ele bebe e aí ele fala, eu tenho que ir no Hagrid. E aí a Hermione fala, a Hermione que é muito prática, né? Ela é zero não, né? Mas ela não é uma pessoa conectada com a intuição de uma maneira consciente, pelo menos. Ela é intuitiva, mas ela não trabalha a partir da intuição. Ela traz a lógica pra intuição dela, entendeu? Por exemplo, ela pode ter tido a intuição de estender a bolsa dela, né? Botar um feitiço de invisibilidade, de extensor invisível, uma coisa assim. Mas pra ela foi só prática. Foi prática, entendeu? E talvez ela tenha só sido intuitiva. E tá tudo bem, ela é virginiana. Acontece. Também não tô rotulando, mas é uma característica de virgem, né? Racionalizar. E aí, quando o Harry toma a Félix Felicis, ele fala assim, eu sei, mas a Félix sabe, mas eu sinto que eu tenho que estar na cabana de Hagrid. E no fim das contas, é justamente lá que ele consegue a informação que ele precisava. Então, o quanto que se a gente se conecta com a nossa própria essência, com a nossa própria levada,
com entusiasmo, porque ele só se conectou com entusiasmo, gente. Ele falou, cara, de alguma forma me entusiasma mais estar no Hagrid. E tudo deu certo. Então o entusiasmo é a nossa bússola. É a bússola que o nosso mentor usa, que o nosso eu superior, nosso eu interior, enfim, quem você quiser chamar, utiliza para poder te mostrar o caminho. E o Harry segue isso e dá tudo certo. Só que aí ele bota os créditos da Félix Felicis, né? Mas na verdade, sorte líquida talvez não exista. Só exista a fé. E aí eu vou te dar outro exemplo. A Betty Russo, ela é conhecida por ser mágica, né? Com roupão mágico e tal. E ela tem um vídeo que ela conta que uma amiga dela ligou pra ela e falou assim, Betty, tô tentando vender um apartamento, não tô conseguindo. Faz aí tuas magias, teus negócios pra eu vender. E aí ela não sentiu de levar consciência pra amiga. Ela falou, claro, amiga, conta comigo, já tô fazendo aqui, vai vender. Já tô vendo o comprador. E aí ela deu algum direcionamento, tipo, se conecta com o meu comprador abençoado, não sei o que e tal. Faz um roupão no pano mágico pra isso, tá tudo certo. 2 semanas depois a mulher vendeu, ligou pra ela e falou, caraca, tá braba mesmo. Tu é bruxona mesmo, porque eu vendi. E aí ela fala, é mesmo, minha amiga, eu não fiz nada. Eu não fiz nada, eu não movi uma palha. Foi só você que criou isso. Eu não fiz nada. Não anotei nada em lugar nenhum, não pedi nada pra ninguém. Não fiz shampoo no pau mágico pra isso. Foi você. Mas ela conseguiu porque ela acreditou que era possível, porque ela tinha confiança no fora. Só que o fora não existe. E por isso que foi ela mesma que atualizou. Então esse é um exemplo que eu posso trazer da vida real. 17. Conselho do Sirius para Harry em A Ordem da Fênix. Aí entra aquilo que eu já tinha falado antes, né? O mundo não é dividido entre bons e comensais da morte. Todo mundo tem sombra. Todo mundo tem luz e sombra. Acho que isso eu já expliquei, a gente pode pular, né? Mas é isso, assim. Você é luz e sombra. Você não tem defeito. Você tem luz e sombra e tá tudo bem. Como a gente pode integrar mais? 18. O Harry, ele tá sendo possuído pelo Voldemort, né? Lá no Ministério da Magia. E o Harry vira pro Voldemort e fala assim, você é o fraco. E nunca vai ter amor ou amizade. Eu tenho pena de você. E eu sempre me perguntei, por que só falar isso fez o Voldemort sair do corpo dele? Porque o Voldemort sai, né? Nessa hora. E aí eu entendi. Hoje, né? Hoje eu entendo. O Harry fez uma escolha. O Harry poderia se sentir fraco e o Voldemort assumiria o controle do corpo dele. Mas o Harry fez uma escolha. Porque o Harry lembrou que o que faz a gente... O Dumbledore fala, né? O que difere vocês são as diferenças. E aí o Harry lembrou, eu não sou ele. E quando ele tomou essa consciência, eu não sou ele, ele pode existir em mim. Mas eu não sou ele, assim como você não é os seus pensamentos, por exemplo, ele conseguiu assumir a liderança da própria essência, né? E foi aí que o Voldemort não teve mais espaço para atuar. Porque ele fez uma escolha. Ele não ficou como vítima da situação. Entendeu? 19. Poção do amor. Não gera amor. E deixa a pessoa mal. Achei isso muito interessante. Eu vou trazer ainda um vídeo explicando sobre o amor não existir. Na verdade, o amor é um conceito dessa realidade bombástica, esse vídeo. Mas não gera amor, né? E quando a gente fala, por exemplo, de amarração e tal, dessas coisas que tiram o livre-arbítrio da pessoa para essa pessoa estar com você, essa pessoa não vai estar com você porque ela te ama. Ela não vai estar com você porque ela quer, porque ela escolhe. Ela vai estar com você porque ela está condicionada. E no fim das contas, depois essa pessoa se sente muito mal, essa pessoa que recebeu essa magia, né? Porque o Ron fica muito mal. E isso me lembra daquelas consequências que são bem comuns de acontecer, de que quando uma pessoa faz uma amarração, a pessoa que faz a amarração sofre um dano bem pesado. Às vezes violência física, às vezes uma tentativa de feminicídio, sabe? Ou de homicídio como um todo, né? Mas geralmente quem faz isso é quem mais é estimulado a viver à sombra de um homem, né? Que somos nós. Então, poção do amor, amarração não gera amor, não gera nada. Só gera obsessão. E obsessão mata. Inclusive tem um vídeo aqui
canalizado para quem está obcecado por alguém, trazendo consciências do porquê que a gente obceca por alguém ou por alguma coisa. Vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, tá? Tamo acabando. 20. Depois que o Dumbledore morreu, começou uma ditadura. E que foi através de um golpe. Aqui eu não vou falar nada. Acho que isso aqui já fala por si só. Brasil, 1964. 21. Ron usa a maldição Impérios. Vocês repararam isso? Gente, eu nunca tinha reparado isso na minha vida, assim. Que era a maldição imperdoável. Quando eles vão roubar a Horcrux no banco lá, no cofre da Bellatrix, ele usa a maldição Impérios. E ninguém liga. E nada acontece com ele. Vamos falar de certo e errado? Vamos falar de certo e errado. Quando você falava da maldição lá, quando a gente ainda aprendia sobre eles, eram, nossa, que absurdo usar a maldição Impérios. Uau, horrível. Qualquer maldição, né? Só que quando estava pelo lado certo da coisa, tava tudo bem. E por que o Ron não aconteceu nada com o Ron? Nenhuma punição, nada. Né? Energeticamente falando, assim, não houve lei do retorno, porque ele não sentiu culpa. Toda escolha gera uma experiência, mas a carga emocional é uma opção. E você pode escolher só não ter essa opção. E o Ron estava consciente do que ele estava fazendo. Ele não estava buscando fazer mal pra ninguém, digamos assim, sabe? Na cabeça dele, ele estava num propósito muito bom. Então ele usou uma maldição e pronto. Simples assim. E passa tão batido que ninguém fala sobre isso. Que o Ron fez uma maldição imperdoável. Super perdoado, né? Veja bem. Gosto muito dessa aqui, ó. Quando o Harry morre, ele vai pra estação de King's Cross. Vocês lembram? Quando o Voldemort mata ele. Ok, Gil tem 7 vidas, a gente não morre nunca, né? Mas ele morre naquela cena. E tem umas curiosidades aqui. Se você reparar, o Harry tá sem óculos e o Dumbledore tá sem óculos também. Por quê? Porque espírito não precisa de óculos. O espírito não tem miopia. Não tem astigmatismo. E esses são 2 itens, tá? Na verdade são 3. 4. Puxei vários aqui. Vamos lá, vou separar pra vocês entenderem, ó. Harry, quando morre, vai pra estação de trem de King's Cross. E aí ele fala que gosta muito de lá, em outro filme, né? Só que ela tá limpa e sem trens. Segunda curiosidade. Quando ele vai morrer, ele encontra as pessoas mais especiais pra ele. Mãe, pai, Sirius e professor Lupin. Que ficam com ele na passagem em que ele vai morrer. E quando ele faz a passagem, ele encontra Dumbledore. Terceiro, Harry tá sem óculos e o Dumbledore também, porque o espírito não usa óculos. E quarto, o pai do Harry tá de óculos antes da passagem, se você reparar. Essas são as anotações que eu fiz. Ainda tem mais uma. Não, tem mais. Gente, essa cena, ela é brilhante. Assim, brilhante. Então eu vou separar que acho que vai ficar mais fácil, porque senão a gente vai misturar, tipo, será que a gente não falou 30 também? Falei. Olha só. 22. Quando o Harry morre, ele vai pra estação de trem de King's Cross. E ele fala que ele gosta muito de lá. Existe uma teoria, que pra mim é real, de que quando a gente desencarna, a gente vai pra onde o nosso nível de consciência ressoa. E a gente tem a visão que mais é confortável pra gente. Eu lembro que eu tive uma experiência de morte, assim, tipo, de que eu fui e voltei. E eu estava num shopping. Eu posso contar essa experiência um dia. Mas que eu tava num shopping, num ambiente, assim, totalmente confortável. Minha avó tava lá, minha avó já era desencarnada, minha avó tava lá e tal. Posso trazer um vídeo contando desse episódio em específico. E aí isso fez muito sentido pra mim, porque quando ele morre, ele vai pra onde ele se sente mais seguro e confortável, mais feliz, mais leve. Só que limpa e sem trens, porque pra ele provavelmente nunca foi sobre o trem ou sobre a sujeira, né? E só sobre o espaço. Segundo ponto, quando ele vai morrer, ele encontra as pessoas mais queridas pra ele. O que isso representa? Que quando a gente vai desencarnar, dizem que algumas pessoas que são as mais queridas pra gente vêm buscar a gente, sabe? E eu tenho várias histórias sobre isso também.
Recentemente meu ex-sogro desencarnou, e aí eu encontrei o meu ex e ele contou pra mim que quando ele desencarnou, ele viu, né, quando meu ex-sogro desencarnou, depois ele apareceu pro meu ex e apareceu com a família, assim, com a família favorita dele, do meu ex-sogro. Então, assim, eu tenho histórias com isso também e tal, enfim. Então acontece, você é buscado mesmo. Minha avó também, eu acredito que tenha passado por isso quando desencarnou. Acho isso muito legal. Porque é uma representação. Essa cena, gente, de quando o Harry morre no parte um, né? Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte um, é muito intensa pra mim. E foi a inspiração desse vídeo. É muito intensa pra mim. Então, quando ele morre, ele encontra as pessoas mais queridas. E aí eu adorei ver que o professor Lupin tá ali. Adorei! Porque no fim das contas eram, né, os almofadinhas e tal, enfim, aquele pessoal, o Lupin era do grupinho, né? E aí ver que ele gostava muito do Sirius e também gostava muito do professor, né, que teve aquela coisa do lobisomem e tal, nossa, pra mim foi brilhante eles colocarem. O fato deles estarem sem óculos, aí vamos pro 24. O fato do Harry e do Dumbledore estarem sem óculos é porque espírito não precisa de óculos, então eles estavam ali em espírito. 25. O pai do Harry tá de óculos. Por que o pai do Harry tá de óculos? Porque por mais que o pai do Harry seja um espírito, ele é a memória que o Harry tem do pai. Então, o Harry tem a memória do pai, das fotos e tal, com óculos. Então, o pai tá de óculos, porque não é o espírito em si, e sim a memória, a lembrança que o Harry tem. E olha que potente, uma lembrança consegue fazer tudo aquilo por ele. E sim, consegue. 26. Quando o Harry morre, aparece um clarão na tela. Mas quando outras pessoas morrem com a Avada Kedavra, a gente vê a morte acontecendo. Você já reparou isso? O que nos mostra, quando o Cedrico morre, por exemplo, o que nos mostra que, na verdade, o que acontece? A gente vê pela perspectiva do Harry ali, por mais que a gente não esteja vendo pelos olhos do Harry. E aí, o que a gente veria quando a gente morre? Nada. Nada. Dá um brancão assim. Essa é a teoria do filme. Achei muito esperto, muito perspicaz. Porque a gente vê o raio chegando no Harry, mas a gente não vê o Harry caindo nem nada. Porque, teoricamente, se você morreu, você não vai ver o que aconteceu depois da morte. Entendeu? 27. O Dumbledore não sabe onde eles estão. Eu lembro que eu pensava assim, até eu acessar essa consciência de que a gente vai pra onde a gente se conecta mais, eu ficava assim, como é que eu... Porra, é só olhar pro lado. Como assim o Dumbledore não tá vendo? É só literalmente olhar pro lado. E por que o Dumbledore não tá vendo? O Dumbledore fala, isso é como dizem, é a sua viagem. Então, o Harry é quem cria aquele cenário. Aquele cenário não existe. Mas ele cria porque é onde é o espaço dele mais seguro. O Dumbledore provavelmente viu outra coisa. Achei isso fantástico. 28. Não, 27, né? Que é exatamente... Ah, não, 27 já falei. Que é exatamente o que ele fala, né? E como dizem, essa é a sua viagem. 28. Se o Harry quisesse voltar, ele poderia embarcar num trem. E aí, é meio lúdico, né? Porque, tipo, teoricamente não. Ele, de fato, não volta num trem, né? Quando ele volta, ele não volta num trem. E o que representa essa fala, né? Se você quisesse voltar, você voltaria... Você pode pegar um trem. E aí o Harry pergunta, e pra onde isso me levaria? E aí o Dumbledore fala, em frente. Isso mostra, pra mim, que o Harry não morreu, né? Pera aí, rapidinho. Na verdade, o que aconteceu é que o Harry, quem morreu foi a parte do Voldemort, né? E o Harry tem a opção de voltar. Isso mostra que quantas vezes a gente morre nessa realidade e a gente tem a opção de escolher voltar, sabe? E não é voltar pro passado, não é voltar pra uma história, é só em frente. Pra onde você vai, não importa. O importante é seguir em frente, é o continue a nadar, sabe? Muito forte pra mim. 29, estamos acabando. Deixa eu botar mais água, porque aqui bebi a garrafa inteira. Um asmer aqui pra vocês de presente. 29. Adoro essa também e vamos facilitar a consciência sobre ela. Palavras são... Dumbledore diz, tá?
Palavras são, na minha nada humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia, capazes de causar grandes sofrimentos e também de remediá-los. Primeira coisa. Quando as pessoas começam a estudar sobre lei da atração, elas sempre me perguntam assim, Juliana, mas eu preciso falar em voz alta? Falar o enunciado declarador, eu preciso falar em voz alta? Fazer meus pedidos, fazer pergunta pro universo, precisa ser em voz alta? Eu sempre faço a mesma pergunta. Se uma pessoa não pode falar por algum motivo, porque não tem corda vocal, porque não sabe falar, sei lá, não fala por algum motivo, ela nunca vai manifestar nada? Então aqui não é a fala no sentido literal, verbal. Tanto é que o Dumbledore, ele, quando ele vai lutar contra o Voldemort, por exemplo, ele não fala as magias que ele ativa. Ele só faz. A mãe dos Granger, dos Weasley, senhora Weasley, a mãe do senhor, caralho, a senhora Weasley, agora veio, ela mata a Bellatrix, ninguém sabe como. Não foi a maldição, teoricamente, né, pela forma como a Bellatrix morreu. Mas ninguém sabe qual foi a magia que ela usou. Por quê? Porque não precisa falar pra magia acontecer. Mas você precisa intencionar. Então essa ideia da palavra é... As palavras, elas têm poder, mas é porque antes elas têm uma vibração. Então, você não precisa falar, mas quando você fala... sabe quando você tem medo de falar eu te amo pra alguém, porque é como se tudo fosse se tornar muito real? Sabe? Essa é a magia da palavra, mas você não precisa falar pra que haja muita magia. Mas, de todo modo, de fato, palavras podem destruir pessoas. Mas só destrói quando você as aceita. E não quando você está em permissão. E é por isso que eu vou gravar um vídeo ainda. Vai vir, gente. Vem aí. Da diferença entre permitir e aceitar, para que palavras nunca te destruam. E por fim, 30. Minha idade. Agora que eu reparei, olha só como pode melhorar. Eu adoro essa daqui. Adoro. Assim, adoro. 100%. Eu sempre fico assim, sabe? Vendo a TV. Isso tudo é real? Ou só está acontecendo na minha mente? Harry pergunta pro Dumbledore. E Dumbledore responde assim: Oi! Tá bom almoço! O Harry pergunta assim: isso tudo é real ou só está acontecendo na minha mente? E aí ele responde: é claro que está acontecendo em sua mente, Harry. Mas por que isso significaria que não é real? Por isso que Dumbledore, meu mentor veio como Dumbledore, gente. Não tem como esse homem é surreal. Sou grata, muito grata por essa consciência. Quando você começa a abrir o teu terceiro olho, tudo acontece na tua tela mental. Quando você vai fazer uma lei da atração, tudo começa na tua mente. Tudo começa no campo das ideias. Toda grande ideia que foi criada nessa realidade começou no campo das ideias. Portanto, sim, não é porque está acontecendo na sua mente que não é real. Porque tem uma frase que eu gosto muito que é: a vida é uma grande desaceleração do poder de pensar. Então você pensa e essa realidade acontece. E aí não é um pensamento por pensamento, né? É a vibração. Mas tudo acontece no pensamento, tudo acontece na mente. E é por isso que a gente pode pouca mente, tá? Porque a mente mente. Mas acontece na tela mental. Não é sobre separar, é sobre integrar. Lembra? E aí essa frase pra mim, nossa, gente, eu juro, eu tatuaria essa frase. Eu amo essa frase. É claro que está acontecendo em sua mente, Harry, mas por que isso significaria que não é real? E aí, por fim, né, um bônusinho aqui. Quando o Harry pergunta, depois dele tirar todas as dúvidas com o Dumbledore, ele pergunta assim: professor, o que eu devo fazer? O Dumbledore fez, ó, beijos, agora é contigo, meu irmão. E aí o Harry volta. Por quê? Porque o poder de escolha é só nosso. Tudo que eu faço aqui, gente, todo o meu trabalho não é pra te dar conselho. As pessoas me pedem conselhos no privado, no Instagram e tal, e eu nunca dou conselho. Porque a sua verdade é só a sua verdade. Então eu vou facilitar o caminho pra você encontrar a sua verdade. E é o que o Dumbledore faz, ele tira as dúvidas e a partir daí você faz a tua escolha. E o Harry escolhe voltar. E a gente já sabe o que acontece. Ai, gente, quando acaba Harry Potter eu sempre choro. É muito emocionante pra mim, eu sou apaixonada. Esse vídeo ficou muito longo,
Mas eu tô muito feliz e grata por ter feito ele. O que mais é possível que a gente ainda não considerou. Se você ficou aqui até agora, perceba de deixar um like. De repente, se você é novo no canal, se inscreve. A gente não fala exatamente de Harry Potter, mas a gente fala aí da magia que somos nós. Deixa aqui nos comentários qual foi a consciência que mais expandiu pra você. E agora eu quero te trazer um desafio. O que significa pra você as relíquias da morte? Essa eu quero ver. E é isso. Esse vídeo já tá longuíssimo, então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!